Olá, pessoal. Eu sou o professor Mazei e estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e você, para falarmos um pouquinho das funções inorgânicas e dos indicadores de acidez. Esse assunto é muito importante, pessoal. Esse assunto hoje é moda no Enem, uma vez que a acidez, a basicidade dos compostos, eles alteram a frequência de muitas coisas no nosso país, no nosso módulo de número 7 da Química. E nada melhor do que começar com uma boa questão do Enem sobre isso. Vamos à primeira questão. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. E temos então o rótulo da água mineral. Fique atento, essas informações são sempre importantes. Dali vai ser tirada a sua pergunta. Detalhes interessantes dessa questão podem estar no cantinho, no rodapé da folha, então dê uma visão geral, um panorama do rótulo que se apresenta. Aqui temos então a água, várias substâncias a compõem, pH, temperatura, condutividade elétrica, enfim, várias lições sobre essa água. E ele fala no final que a classificação dessa água é alcalino bicarbonatada, fluoretada e vanádica. Sigamos. Indicadores ácido-base são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam de 25 graus. Trabalhamos sempre com o pH, com a acidez e a basicidade. Em geral, trabalhamos a 25 graus, que é quando a constante de hidrólise é 10 a menos 14. E podemos calcular o pH numa escala de 0 até 14, com o pH neutro sendo o pH 7. Abaixo de 7, acidez. Acima de 7, alcalinidade. Basicidade. Vamos continuar, vamos prosseguir, pessoal. A tabela, então, indica vários indicadores. Esse vários em número de 4. O azul de bromotimol e a escala de pH com as respectivas cores. Amarelo em pH 6, azul em pH 7.6. Vermelho de metila, ele é vermelho em pH 4.8, entretanto amarelo em pH 6. Fenolftaleína, incolor em pH 8.2 e é vermelho em pH 10 ou acima de 10. Alaranjado de metila, vermelho em pH 3.2, amarelo em pH 4.4. Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira. E o bacana, a questão fornece o pH da água da torneira, que está situado entre 6,5 e 7,5. Repare, de levemente ácido até levemente alcalino, para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na água mineral fraudada a temperatura de 25 graus, gotas de... E a questão vai questionar a você qual o indicador que seria o melhor parceiro teu para você identificar lá a desonestidade oferecida pelo fraudulento, não é? No rótulo da água mineral, nós tínhamos essa informação muito importante. O pH da nossa água era 10. Então temos que dar um jeitinho de achar um indicador ou mais que possa nos levar a uma coloração reveladora sobre o pH 10. Repare, na tabela que vimos, o azul de bromotimol, ele fica amarelo em pH 6 e ele é azul em pH 7.6. Se nós formos observar, é exatamente esse o pH que a água adulterada está compreendendo a faixa. Ela vai entre 6.5 e 7.5. Repare, então se nós colocarmos o azul de bromotimol, o que vai acontecer com esse indicador? A água adulterada que tem esse pH, o que vai acontecer? Ela não ficará azul, uma vez que o nosso indicador, ele teria o azul somente a partir do pH dessa água adulterada. Azul de bromotimol vai ser um bom indicador para nós pegarmos o bandidão, não é? Fenolftaleína. Repare a faixa compreendida de pH em que a fenolftaleína tem cores interessantes. Ela é incolor em pH 8.2. E em pH 10, ela é vermelha.
Observe que a água, que é a água do rótulo verdadeira, ela trabalha com um pH 10. Isso quer dizer o quê? Que a fenolftaleína nessa água deveria apresentar a coloração vermelha. E não vai acontecer isso, porque como a água está inferior ao pH 8,2, a fenolftaleína vai se comportar incolor, como se fosse a água mesmo. Pessoal, então está aí um bom indicador. A fenolftaleína não ficará vermelha e a nossa resposta da questão estará em que alternativa, professor Mazei? Olha, azul de bromotimol ou fenolftaleína. Esses dois serão nossos aliados ao combate à fraude. Sigamos para uma nova questão. Então, observe essa nova questão sobre indicadores de acidez. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido. E a questão, então, fala que o caráter ácido tem pH entre 0 e até 7. Ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Bem, aqui então ele mostra para nós como que o repolho roxo, funcionando no papel de indicador ácido-base, que colorações o repolho roxo vai assumir. E repare que entre 1 e até 3,5 mais ou menos, o repolho roxo assume cor vermelha. Entre 3,5 e até 6,5, a cor é rosa. Ele fica roxo no pH entre 7 e 9, o que já podemos até imaginar que o próprio repolho roxo funcionaria nesse pH entre 7 e 9. Azul entre 9 e 11, enfim, entre 11 e 13 fica verde e acima de 13, a coloração do repolho roxo misturado à tua solução, ela é amarela. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. O amoníaco fica verde misturado à solução de repolho roxo. O leite de magnésia fica azul misturado ao repolho roxo. O vinagre vermelho e o leite de vaca fica rosa. A questão então prossegue. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente caráter, e aí nós vamos julgar com base naquele conhecimento que já fizemos a observação no começo da nossa aula, que é a escala do pH a 25 graus. Repare que o pH é uma escala que a 25 graus vai de 0 até 14 unidades. Abaixo de 7 temos o pH ácido. Acima de 7, temos o pH básico. E no pH exatamente 7, solução neutra. Bacana? Vamos voltar então à ideia da nossa questão. Repare que as cores estão aqui e que temos as substâncias. A questão fala que o amoníaco assumiu coloração verde. Você tem que fazer um link então entre coloração, substância e escala de pH. Verde. Estamos, então, diante de um pH, repare, verde, né? Estamos entre um pH 11 e 13. O pH, então, entre 11 e 13. Acima de 7 é um pH básico. Amoníaco, pH básico. Guarda na tua memória. Guarda aí no teu Windows mental. Repara. Leite de magnésia. A questão fala que o leite de magnésia tem coloração azul. Vamos buscar, então, o azul no nosso critério. E repare que o azul está entre 9 e 11. Maior que 9, menor que 11. Conferindo para nós, novamente, um pH acima de 7. Temos outro pH básico. Então, memorizando, básico. Próximo tópico a avaliar. Vinagre. Gente, o vinagre, solução formada por ácido acético, ácido etanóico, muito usada como tempero em casa, de acidez leve, sabor agradável, azedo. Azedo é ácido, né? Então, repare, o vinagre, falado pela questão, o vinagre apresenta a coloração vermelha. Então, o pH do vinagre está entre 0 e 3,5. Se está entre 0 e 3,5, o nosso vinagre é ácido. Temos básico e ácido. Vamos para o último, leite.
O leite de vaca, ele apresenta coloração rosa. Se tem coloração rosa, temos um pH abaixo do nosso 7. E se está abaixo de 7, um novo pH ácido. Memorizou aí? Básico, básico, ácido, ácido. Vamos marcar então em que alternativa? Básico, básico, ácido, ácido. Resposta letra E. Bem, nova questão sobre esse assunto, voltado para funções inorgânicas e a acidez e até mesmo a basicidade das funções. Utilizando-se o indicador citado no exercício anterior, em sucos de abacaxi e limão, pode esperar como resultado que cores? E ele então fornece aqui alternativas. Vamos então à nossa ideia. Limão e abacaxi, frutas cítricas, acidez, ácido, azedo, não é? Azedinho. Frutas cítricas são ácidas e o pH então vai estar abaixo do nosso pH 7, que é o nosso pH neutro. Conclusão da nossa história. Nós teremos então para o limão e para o abacaxi, ácido. Na verdade, que colorações nós podemos ter? Vermelho e rosa. E vamos marcar então a alternativa, tchan, 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 letra D. Uma nova questão, aplicando os conhecimentos das funções inorgânicas, se segue para nós. Vamos ver esse enunciado de uma questãozinha do Enem. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Bem, temos que observar principalmente o seguinte, gente, que a força dos ácidos depende do grau de ionização, da capacidade que aquele ácido tem de produzir íons. Quanto maior for o grau de ionização alfa, mais forte é aquele ácido. Um dos critérios adotados para verificarmos a força dos ácidos, sobretudo dos oxiácidos, é fazer a subtração. Observe aqui. Você observa quantos átomos de oxigênio tem e quantos de hidrogênio. O número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio, nós temos então essa diferença indicando a força dos ácidos. Se der 0, ácido fraco. Se a diferença for 1, ácido moderado, médio, semiforte. E se der 2 ou acima de 2, o ácido então é considerado forte. Observe, quantos oxigênios nós temos no ácido sulfúrico? 4 átomos de oxigênio. De hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. 4 menos 2, 2. E esse ácido então é considerado forte. Façamos então um raciocínio semelhante para o ácido nítrico. Observe, quantos átomos de oxigênio temos no ácido nítrico? 3. Quantos de hidrogênio? 1. E a diferença novamente dá 2. Diferença 2 ou acima de 2, o ácido é considerado forte para o nosso estudo. Vamos então à resposta da questão e vamos marcar com certeza na resposta que nós tínhamos a diferença 2, que vai ser então a resposta ácido sulfúrico e ácido nítrico. E a resposta dessa questão vai ser a letra D de dado. Chegamos ao fim de mais uma aula de Química. A química, fundamental no Enem, ela vai ser baseada o tempo todo no teu cotidiano, em coisas que servem para prevenir acidentes ambientais, para prevenir você contra uma série de fatores que podem ocorrer no seu dia a dia. O importante da química do nosso estudo é o teu cotidiano. Espero que nós possamos nos encontrar na próxima aula e que tenha sido de grande valia. Continue estudando, continue concentrado e foco no Enem. Abraço a todos.